Boa noite, pessoal. Vamos dar início agora à continuação do vídeo, tá? Então, nós vamos agora falar sobre padrões, né, de preço. Então, como começar? Vou botar aqui um slide, padrões clássicos de preços, né? Então, o Pringle fala que as figuras representam o fim de um ciclo típico do mercado. Então, deixa eu abrir aqui um point fix para passar para vocês. Então, basicamente, a gente tem o mercado de alta, baixa e lateral. Então a gente vai ter o mercado, ele vai vir de alta, ele vai ter um mercado de baixa e ele vai ter um mercado lateral. Então ele diz que você tem esses ciclos de alta, lateral e baixo. Aí ele faz um lateral e alto, aí um lateral e baixo e por aí vai, tá? Ele fala que as inversões normalmente são lentas, tá? É uma forma de transição que deixa sinais. E é esses sinais que a gente vai operar. São esses sinais que a gente vai procurar para fazer as operações, tanto de inversões, de alta para baixa, ou de lateral para baixa, de lateral para alta, e por assim vai. Ok? Então vamos lá. Reversão de topos e fundo. Então o que ele fala? Ele fala que a gente possui faixas de negociação. Né? E o que seriam essas faixas de negociação? Então ele fala, por exemplo, que você tem um movimento de alta. Aí esse movimento ele faz uma congestão, uma lateralização, né? E essas são as faixas de negociação. E essas faixas aqui vão formar as figuras. E essas figuras que a gente vai procurar. Então o mercado volta, faz uma faixa de negociação, aí ele vai de novo e é isso que ele passa para a gente, tá? Então a gente vai procurar as figuras dentro dessas faixas de negociação para operar. Essas figuras vão mostrar para a gente se esse movimento vai continuar. Então você pode ter um movimento, por exemplo, você tem um movimento de alta, ela pode fazer uma congestão e o movimento de alta continuar. Então aqui a gente vai procurar dentro dessa faixa de negociação um padrão que vai formar uma figura que vai indicar para a gente se isso vai continuar para cima, se vai começar uma queda, se vai ter uma retração, o que vai fazer, e é em cima disso que a gente vai operar, tá? Então vamos lá, o retângulo. Tá? O retângulo ele pode ser de reversão ou continuação, tá? É uma fase de transição horizontal nos preços. Então o que significa? Lembra que o preço ele vem em topos e fundos. Então ele vem em topos e fundos. Aí chega uma hora que ele faz que eu falei acho que se não me engano foi no primeiro vídeo, que é o dilema de topos e fundos. Ele vai fazer um fundo, por exemplo, mais alto e ele vai fazer um topo do mesmo tamanho do topo anterior. Então aqui pode ter uma reversão, pode, ou pode ser uma lateralização. Então ele vai começar a fazer isso aqui. Tá? Então ele vai fazer essa lateralização, esse movimento horizontal. Nesse movimento horizontal, a gente vai ter a formação, por exemplo, de um retângulo. Tá? Então é isso que ele fala. E esse retângulo, ele pode ser um movimento de continuação. Então você pode ter aqui, por exemplo, um rompimento e ele continuar. Ou ele pode ser um movimento de reversão, onde você vai ter um movimento de reversão. Tá? Então, o retângulo ele serve tanto para continuação quanto para reversão da tendência. Tá? Então a gente vai ter essa parte do retângulo. O importante é quanto maior o tempo de formação do sinal, melhor o sinal. Então isso significa que você vai ter vamos supor que você tem uma tendência prévia, aí ele vai ficar aqui dentro um tempão fazendo assim, ó. Quanto maior esse prazo, quanto maior esse retângulo formado aqui, mais forte é o sinal quando ele romper para ambos os lados, porque o maior tempo de congestão, o maior tempo ele concentrou forças aqui para romper para um dos lados, tá? O alvo do retângulo é no mínimo a projeção dele em 100%. Então você tem um retângulo, então vamos supor que você tem aqui um preço que ele vem e rompe. Então qual que é o alvo que você vai jogar aqui para cima? É no mínimo o mesmo tamanho do retângulo para cima. Um mínimo. Aí você pode ter ele 2 vezes, você pode ter ele 3 vezes. Então você pode ter ele várias vezes para cima, mas normalmente é a projeção de 100%, 200, 300 e por aí vai, tá? A confirmação do padrão ele se dá
por algumas coisas que é muito importante. O Pring fala que ele deve violar no mínimo 3% o retângulo formado para validar essa confirmação, essa violação. Tá? Isso poderia ser considerado um gráfico semanal, um gráfico diário, porque você vai ter uma movimentação de 10, 15%, então você vai esperar ele violar aqui 3% para você fazer a entrada no movimento de alta ou no movimento de baixa. Mas ele mesmo fala que, dependendo do tempo gráfico e do ativo, essa violação pode ser mais ou menos. Tá? Então você pode ter uma violação de 1%, de 0,5%, de 0,1%, de 0,2%. Então no gráfico de 5 minutos, essa violação pode ser 0,1%, 0,2% para confirmar. Tá? O tempo. Ele fala que deve permanecer pelo menos 2 períodos após o rompimento. Então se for num gráfico diário, então você tem um gráfico diário, você tem a formação e você tem o rompimento. Então ele precisa que pelo menos você tenha mais um dia de rompimento para que esse rompimento seja válido. Então é o famoso espera fechar o candle para confirmar. Se no dia seguinte ele não voltar para dentro do retângulo, está confirmado esse rompimento. Aí segue um trade na ponta compradora nesse caso. Ou para venda também. Ele rompeu, pode fazer um candlezinho pequenininho e depois ele continua o movimento. Então essa é a confirmação, né, que não teve uma violação, uma falsa violação aqui. Tá? O volume é uma coisa muito importante também. Então, quando você tem um padrão de uma congestão, você vai reparar que no início dessa congestão você vai ter um volume maior e ele começa a diminuir. Então, ele vai diminuindo, 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 diminuindo. Quando chega perto do rompimento, vamos supor que a gente tem um rompimento aqui, né? Então, você vai ter um rompimento aqui. Então, quando ele chega no rompimento, você vai ver um aumento de volume. Então, você vai ter um aumento de volume na hora do rompimento. Isso também gera uma confirmação no padrão, tá? De que ele está rompendo para o lado certo, por exemplo. E se ele romper, por exemplo, e não tiver volume, e se ele for romper, então ele vem, vai fazer o rompimento e eu estou com o volume aqui pequenininho. Então você espera que provavelmente ele pode vir fazer um pullback e continuar o movimento. Nessa continuação de movimento, aí provavelmente vai entrar o volume. Então você vai ter uma confirmação do volume na confirmação do movimento, certo? Outro formato que ele fala bastante é de cabeças e ombros, que é o Oco e o Okoi. É um dos padrões mais confiáveis, tá? E se a gente for reparar, a maioria dos padrões, ele começa com aquele dilema de topo e fundo. Então o que é um oco? É ombro, cabeça e ombro. Então o preço vem, faz um topinho, por exemplo, aí ele faz um topo maior. Aí aqui você já começa a ter um dilema de topos e fundos. Por quê? Porque os fundos ficam no mesmo tamanho. Então aquela série de topos e fundos ascendentes acaba. Aí você faz um topo descendente. Aqui você ainda não tem uma reversão de tendência, porque você ainda não tem um fundo mais baixo. Você tem um topo mais baixo. Então, quando você tem um outro fundo mais baixo aqui, rompendo essa linha, que é chamada de linha de pescoço, aí você tem um padrão de reversão, que nada mais é do que um pivô para baixo, um pivô de reversão, dentro de uma figura que chama Okoi, ou, nesse caso o Oco, né? Então você teria o Okoi, seria o contrário. Então você teria a cabeça e o ombro, e aqui você teria a linha de pescoço, tá? Esse padrão, ele só pode, assim, ter uma confiança quando ele ocorre em topo e fundo do gráfico. Então o preço vem fazendo movimentos de alta, aí lá no topo ele vai fazer o padrão de reversão, por exemplo, tá? Que teria que ser um pouquinho melhor aqui. Então aqui ele vai fazer um padrão de reversão. Ou ele vem fazendo uma queda, e aqui nessa queda ele faz um padrão de reversão. Vocês perceberam que eu desenhei aqui um pouquinho de lado? Tá? Isso foi de propósito. Por quê? O Oco e o Okoi ele não precisa necessariamente ser perfeito. Ele não precisa ser perfeitinho, ter no mesmo ponto, ser numa linha horizontal que vai romper. Ele pode ter duas cabeças, ele pode ter dois ombros, ele pode ter dois ombros esquerdos, dois ombros direitos. Ele pode vir e ser assim, ó,
Aí ele faz uma cabeça grande e faz um ombro aqui. Ele pode ter 2 ombros de um lado, um ombro do outro. Ele não precisa ser uma coisa perfeitinha. Vai ter que ser uma coisa visual, que você vê e você acaba identificando esse padrão, tá? E com isso você ganha uma agilidade. Você olha, você vê uma coisa fácil de visualizar. Por isso que ele é um padrão confiável. Quanto mais pessoas conseguem enxergar o padrão, mais confiável ele fica, porque todo mundo vai operar no mesmo sentido, tá? Que mais de importante que a gente pode falar? O volume diminui a formação da cabeça e aumenta na perda da linha de pescoço. O que isso significa? Você vê que o volume é muito importante em quase todos os padrões, tá? Você vai ter a cabeça e você vai ter o ombro aqui do outro lado, tá? Então aqui você tem a linha de pescoço. Quando você vai botar o volume, você vai ver que o volume, normalmente aqui ele vem alto, tá? Aí aqui ele começa a cair. Quando faz essa cabeça aqui, ele continua baixo. Você vê que ele não tem volume para continuar a tendência de alta. E quando ele vem aqui para perder a linha de pescoço, ele começa a aumentar o volume, indicando que ele vai romper aqui com força, tá? Isso é muito importante nesse padrão, tá? Nesse caso, nesse tipo de padrão, qual que é o alvo? O alvo que a gente vai ter aqui é a altura da cabeça para o ombro projetado. Então aqui a gente vai ter esse rompimento e você vai pegar essa altura aqui e vai projetar para cima. Então a gente vai pegar esse pedaço aqui e vai projetar para cá, tá? Então isso é projeção de 100% desse espaço aqui para cima. Esse é o alvo que a gente vai utilizar, tá? As variações eu já falei para vocês, que pode ter 2 cabeças, 2 ombros, ele pode ser irregular, então ele pode fazer um ombro mais alto, um ombro mais... Não tanto assim também, né? Mas ele pode fazer um ombro mais baixo, fazer uma linha de pescoço inclinada, tá? Isso é bem comum de acontecer, tá? Vamos ver o que mais que a gente pode colocar. O volume, o alvo, a distância de cabeça, eu já falei, pode ocorrer com um padrão de continuação. Então, o que significa? Você pode ter esse padrão, por exemplo, você ter uma alta, aí você ter um padrão aqui e você continuar alta. Pode acontecer? Pode, tá? Mas ele não é um padrão tão confiável, porque aí você tem uma tendência que perdeu força aqui nesse topos e fundos e depois retomou a tendência. Então, muitas vezes esse padrão não é confiável para continuação, mas pode ocorrer. Tá ok? E pode ocorrer falhas, tá? Então, como que você vai evitar as falhas desse padrão, tá? Como que você vai evitar as falhas? Você vai operar pullback. Então, por exemplo, você vai ter um padrão de ombro, cabeça e ombro, tá? Quando ele vir perder a linha aqui, se você fizer a venda aqui nesse ponto, ele pode vir e voltar e continuar o padrão de alta. Então, o que a gente vai fazer? Quando ele vir perder essa linha do ombro, tá? Então, por exemplo, quem tem a linha, você vai esperar ele fazer o pullback e perder fundo. Então, aqui você evita de pegar uma falha desse padrão, tá? Lembrando que você tem essa altura aqui como alvo aqui embaixo, tá? Quando ele perde a linha de pescoço e retorna, a chance de falha é alta. Então, quando ele vem, faz o rompimento da linha de pescoço, né? Aqui no caso eu fiz muito grande, vamos de novo. Né? Então ele vem, rompe a linha de pescoço, aí ele volta para cima. A chance de falha aqui é muito alta, porque ele voltou muito para cima da linha de pescoço, certo? Aí a gente vai entrar num outro padrão, que é muito bom também, que ele fala que são topos e fundos duplos e triplos, tá? Topo e fundo duplo e triplo é muito parecido com o que ocorre. A diferença é que os topos eles são do mesmo tamanho. Então você vai ter topos e fundos. Então você vai ter topos, né, da mesma altura, separado por um vale, ou você vai ter fundos separados por uma correção.
tá? Então você vai ter o padrão. Ele pode ser triplo também, então ele pode fazer assim, tá? E mesma coisa, como se fosse um oco e o ocói, onde a cabeça e o ombro é do mesmo tamanho, tá? Então, assim, isso é bem comum, tá? O importante que ele fala é que o volume ele tem que baixar no segundo topo. Então o volume vem, no segundo topo o volume fica baixinho, né? Nesse último topo, e quando ele vai romper aqui embaixo, o volume sobe de novo. Então aqui também vem o volume, aí ele começa a baixar o volume, nesse fundo aqui ele abaixa, quando ele começa a retomar aqui, ele começa a ganhar volume de novo. Então ele começa a ganhar força na tendência. Tá ok? Topos e fundos são padrões de reversão. Então, quando a gente começar a ver isso no gráfico, a gente vai é o primeiro sinal de que pode ter uma reversão. Então, a gente vai esperar. Então, ele fez o primeiro topo. Então, vou voltar ali. Então, ele fez o primeiro topo. Vamos botar com a retinha que é mais fácil. Então, ele fez o primeiro topo. Aí, fez o segundo, é o primeiro sinal. A gente vai esperar ele vir perder o fundo aqui, por exemplo, para fazer uma venda. Você ainda pode esperar ele fazer um pullback aqui para fazer uma venda. O alvo é a projeção do topo para baixo. Então é a altura do topo que ele deixa para o vale do segundo topo, tá? O segundo topo. Então quando ele romper essa linha, essa projeção aqui para baixo. É isso que a gente vai esperar, tá? Uma coisa bem simples. É muito legal de operar e nada mais é do que um pivô contra, onde os dois topos é do mesmo ponto, os dois fundos é no mesmo ponto. Tá? Então vamos lá. Formação de alargamento. Tá? São 3 ou mais flutuações que se alargam formando linhas de tendência divergentes. Então, como que a gente pode explicar isso? O preço vem, vamos fazer por exemplo assim, ó, o preço vem, aí ele começa a fazer um padrão assim, ó, topos e fundos mais alto e mais baixo, mais alto e mais baixo. Se você vir traçar aqui as linhas, você vai ver que ele forma como se fosse um megafone. Tá? Esse é um padrão de alargamento. Esse padrão de alargamento ele pode ter o fundo ou o topo plano. Então, por exemplo, você pode ter uma tendência de alta, aí ele faz um fundinho e faz um topo mais alto, faz um fundinho igual e um topo mais alto, um fundinho igual e um topo mais alto. Quando você vai traçar, você vai ver que aqui ele tem uma linha reta e aqui ele tem uma linha ascendente, então ele vai formar essa linha reta. Quando ele forma essa linha, a maior tendência é que o preço ele vem perder por onde tem essa linha reta, seja o topo ou seja o fundo. Tá? Nesse tipo de padrão, o volume é indiferente, então não vai mudar muita coisa se o volume for alto, se o volume for baixo, mais indefinido. Então você pode ter um padrão desse com alto volume ou com baixo volume que não vai mudar nada. Tá? Na sua maioria é um padrão de reversão. Então, na maioria das vezes que você vê isso, é um padrão que vai reverter o movimento. Na maioria das vezes, a parte da linha reta, da linha plana, é que vai fazer a reversão, seja para alto ou para baixo. Quando possui um topo fundo ou fundo plano, indica a possível direção do preço. Então, se você tem esse movimento com fundo plano, indica que provavelmente ele vai romper pelo lado plano. Tá? Então, os tipos de formação de alargamento. Tá? A gente tem a cunha de alargamento. Tá? É quando as linhas tendem para o mesmo lado. Então, a gente vai ter um preço. Deixa eu voltar. Então, a gente vai ter um preço. Então, a gente vai ter o preço vindo. E ele vai fazer uma cunha de alargamento assim, ó. Então, você vai ter as linhas. Você vai ter o alargamento. Mas você vai ver que as duas linhas ficam inclinadas para cima. Isso é uma cunha de alargamento. Tá? Então, você pode ter ela assim para cima e pode ter ela assim para baixo também. Vamos ver se eu consigo fazer para baixo. Tá? Então, você vai ter ela aqui para baixo. Então, quando você traçar as linhas, ela vai ficar assim. Tá? Então, essa é a cunha de alargamento. Tá? Isso é bom sem prestar atenção, porque é sempre, a maioria das vezes, ela vem esse rompimento e faz a reversão. Ele vem,
faz o rompimento e faz a reversão. Então é muito interessante identificar esse padrão de alargamento em cunha, tá? É muito bom de operar também. Eu sempre espero uma confirmação, mas é muito legal, tá? Então agora a gente vai entrar na parte dos triângulos, tá? Os triângulos são os padrões menos confiáveis de figura, tá? Por que ele é menos confiável? Porque ele pode ser de continuação ou de reversão. Então, se ele pode ser um padrão que vai romper para qualquer um dos dois lados, ele é o menos confiável. Porque se você tem um padrão que 80% das vezes ele rompe para cima, então ele é confiável para você operar de compra. Agora, você tem um padrão que ele pode romper para cima ou para baixo, pode romper para um lado, dar falso rompimento e romper para o outro, então ele deixa de ser confiável. Tá? Então, mas vamos lá. Os triângulos eles podem ser simétricos, tá? Que é o formato oposto ao alargamento. Então você vai vir assim, você vai vir o preço e ele vai começar a fazer assim. Então é o oposto do alargamento. Aí quando você traçar, você vai ter a formação de um triângulo, enquanto o outro era um alargamento, tá? Esses são os triângulos simétricos. Quanto mais toques na linha, melhor. Então, se você tem um triângulo que ele toca várias vezes na linha, em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo, e vai vindo e vai espremendo, quando ele romper, ele tem uma força maior para fazer operação, seja para compra ou para venda. Tá? O rompimento deve ocorrer idealmente em sua metade final. Alguns autores falam até no seu terço final. Então, você tem um triângulo. Tá? Então, às vezes você tem um triângulo. Quando você junta as pontas, ele vai dar lá na frente a ponta. Então vamos supor que aqui é a metade. Se ele romper antes dessa metade, se ele vir aqui e já romper, ele não tem uma força muito boa. Agora, se ele vir espremendo, é como se ele fosse espremendo, 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 ganhando força, ganhando força, ganhando força, até que ele rompe de uma vez e vai embora. Então, quanto mais para o final do triângulo vir esse rompimento, melhor. Tá? É isso que ele passa para a gente. Aí a gente tem uma outra categoria de triângulos, que são os triângulos retângulos, que o triângulo retângulo nada mais é que um dos lados do triângulo, se você fechar a figura do triângulo, um dos lados vai ter um ângulo de 90 graus. E esse lado que vai formar um ângulo de 90 graus vai indicar o possível rompimento, o lado possivelmente que vai romper. Então você vai ter os preços, né? Então você vai ter, por exemplo, um triângulo, tá? Então, por exemplo, você vai ter um triângulo aqui, ó. Então aqui você tem um ângulo de 90 graus, tá? Então aqui o preço ele vai vir e vai ficar fazendo assim, ó. Tá? Quando você tem isso, a probabilidade maior é dele romper desse lado, do lado onde você tem o ângulo de 90 graus. Tá? Então essa é a maior probabilidade. Não quer dizer que ele sempre vai romper desse lado, porque o triângulo ele pode ser de continuação ou de reversão, mas ele indica uma maior probabilidade para romper desse lado. Tá? Então o triângulo ele pode ser desse formato, ele pode ser desse formato, por exemplo, tá? E ele pode ser desse formato. Tá? Então aqui seria aqui. Então aqui você teria um ângulo aqui e você teria um ângulo aqui. Você teria um movimento aqui dentro, tá? E você poderia ter um movimento aqui de baixo, por exemplo, tá? Então aqui você teria um possível rompimento para cima e aqui um possível rompimento para baixo. Lembrando que pode romper para qualquer lado, tá? Um último padrão que ele fala nesse capítulo, tá? É o padrão que é até bem conhecido, tem o Palex fala bastante isso, até o Mário fala bastante. Eu não gosto muito de operar, mas é um padrão que é bem legal. É um padrão de cup handle. Cup handle é xícara e alça, né, a tradução. É um padrão altista de continuação. Ele não existe para venda, ele não vale para venda, ele só vale para compra, tá? Então ele é precedido de uma alta forte. Então você tem uma alta forte. Aí o preço ele fica fazendo assim, ó. Ele faz como se fosse um fundinho e vem aqui e faz um topinho aqui no mesmo nível desse primeiro topo. Aí ele volta e faz um fundinho menor aqui. E esse fundinho menor rompe. Então aqui você tem como se fosse a xícara e a alça da xícara. Tá? A projeção mínima aqui é esse fundinho aqui que se forma.
e você pode até jogar essa projeção aqui para cima também, tá? O mínimo é essa alcinha aqui, mas o normal é essa projeção da xícara para cima, tá? Esse é o padrão de xícara e alça, tá? Que tanto se fala por aí, tá? Então o alvo é a distância da alça projetada para cima, é o primeiro alvo. Então você tem o segundo, o terceiro, o quarto alvo. Tá ok, pessoal? Isso é só um vídeo, um resumo bem básico, tá? Bem simples, para ficar curto. Quem tiver interesse de aprender mais sobre esses padrões, compre o livro é muito bom. Ele detalha muito mais do que eu estou falando, eu estou falando bem por cima, só para vocês entenderem o que tem no livro, o que é falado no livro. Tá? É um livro muito legal, vale a pena ler, tem muita informação e a gente vai ter muito vídeo ainda para falar desse livro. Tá ok, pessoal? Então, vamos ficando por aqui. Essa semana eu vejo se eu consigo gravar mais um vídeo para vocês e eu disponibilizo no YouTube. Tá ok? Aqui é o Guilherme Cascapeira e até a próxima.